Europa é o único continente na Terra em que a igreja apresenta um grande declínio. É como se o corpo de Cristo sangrasse diretamente do coração. A Europa necessita desesperadamente de pessoas que venham e falem de Jesus. Enquanto a igreja vive um crescimento sem precedentes no mundo todo, as igrejas na Europa estão fechando as portas. Com exceção dos países do leste europeu após a queda do comunismo, a igreja tradicional em todos os outros países está diminuindo dramaticamente. Se olharmos para as estatísticas britânicas, vemos que o declínio dos últimos 50 anos está alcançando um ponto em que várias igrejas estão dizendo: se a diminuição continuar por 20 ou 30 anos, nós iremos desaparecer e não teremos nenhuma igreja aberta. No momento em que o cristianismo na Europa Ocidental se retrai, a espiritualidade moral e as consequências sociais ressoam através da sociedade. O continente, que já enviou missões para alcançar as áreas não evangelizadas, tem se tornado um lugar cada vez mais sombrio, necessitando de missões cristãs. Como a igreja europeia, que já foi tão vibrante, chegou a tal condição? O crescente secularismo, materialismo e a visão pós-moderna que rejeita valores absolutos são fatores que contribuem para a equação. Mas para entender as causas de tal fato, é necessário olhar para a história da igreja. Nos seus primeiros 300 anos, a igreja esteve às margens da sociedade da época. Era um movimento que crescia rápido, mas era totalmente ilegal e corria riscos de perseguição. Ela apresentava uma mensagem que não era conhecida ou aceita pelo resto da sociedade e foi um movimento contracultural. Uma mudança dramática ocorreu no século IV depois de Cristo, quando o imperador romano Constantino se converteu ao cristianismo e convidou a igreja a fazer parte do império. A conversão de Constantino fez com que o Império Romano se tornasse parte da igreja, da mesma forma que as boas novas do Evangelho que a igreja trazia se tornou parte do Império. Dessa forma, nós tivemos o que os historiadores chamam de cristandade, o que seria basicamente a versão do cristianismo com a base da filosofia do Império, combinada com a base das boas novas do Reino de Deus. Cristandade foi uma aliança entre a igreja e o Estado e supunha que todos os europeus eram cristãos por nascimento e não por escolha. Essa aliança política nos levou a uma mudança cultural, na qual, desde então, a igreja não cresce por meio de suas bases populares. O cristianismo foi imposto de cima para baixo, se tornando imperial e, consequentemente, uma religião de coerção. Esse casamento entre igreja e Estado continuou por mais de 1.500 anos. Algumas das grandes catedrais e universidades fazem parte desse legado, mas a União Europeia votou majoritariamente contra qualquer menção ao papel do cristianismo em sua nova Constituição. O que está acontecendo na Europa hoje é a queda da cristandade. Muitos estudiosos dizem que a Europa vive a era da pós-cristandade. De fato, sua história foi moldada pelo cristianismo e agora o evangelho, que já teve um papel essencial em nossa sociedade, é marginalizado. Uma geração atrás, as pessoas rejeitavam o cristianismo. Agora, para a maioria dos jovens, isso não é nem mesmo uma opção, pois eles não têm a menor ideia do que o cristianismo é e ele sempre é associado ao passado. Existe uma grande onda de reavivamento espiritual, mas as pessoas não encontram nada nas igrejas cristãs. A batalha pelas almas na Europa já começou. Em uma era da pós-cristandade, onde as pessoas encontrarão respostas para suas necessidades espirituais? Enquanto igrejas estão fechando, mesquitas estão sendo construídas e o número de muçulmanos está crescendo rapidamente. O islamismo tem tido uma presença crescente na Europa por meio de imigração e crescimento demográfico natural de suas famílias. Mas isso não é atraente aos europeus. O que tem sido atraente são as novas formas de espiritualidade que têm estado debaixo dos panos e damos pouca atenção. Existe um grande vácuo deixado pela diminuição da igreja institucional, e isso tem sido preenchido pelas religiões orientais e neopagãs. O neopaganismo é provavelmente a filosofia dominante na Grã-Bretanha nesse momento, e eu diria que provavelmente em muitas partes da Europa também. Enquanto a igreja se esforça para sobreviver, os fiéis cristãos enfrentam um grande desafio: como lidar com a imigração massiva de estrangeiros que vêm para trabalhar e viver nas cidades?
De um só homem, ele criou todas as raças humanas para viverem na terra. Antes de criar os povos, Deus marcou para eles os lugares onde iriam morar e quanto tempo ficariam lá. Ele fez isso para que todos pudessem procurá-lo e talvez encontrá-lo, embora ele não esteja longe de cada um de nós. Atos 17, 26 e 27. Eu acredito que hoje o desafio da igreja é reconhecer onde estão os confins da terra. Vemos que esse lugar também é o nosso quintal. Desde o final da Segunda Guerra, um fluxo constante de imigrantes tem chegado à Europa, convidados por governos para ajudar na reconstrução da economia. Eles vêm da Índia, Turquia, Paquistão, norte e oeste da África e outras áreas do mundo. Agora eles são cidadãos da Europa, são os novos europeus. Multidões de exilados que também têm fugido de guerras e problemas econômicos esperam encontrar um lugar de refúgio e uma vida melhor para suas famílias. Essas comunidades de imigrantes e exilados estão remoldando o rosto da Europa. Aqui temos todas as visões de mundo, todos os povos e suas religiões estão presentes aqui, e é possível ver que o reino de Deus está penetrando tudo isso. As oportunidades são abundantes para alcançar os povos menos evangelizados do mundo. Na Europa, eles terão talvez a primeira chance de ouvir sobre o Evangelho. A cada ano, milhões de estudantes internacionais vão às universidades, colégios e escolas de línguas na Europa. Muitos desses estudantes vieram de países com poucos ou quase nenhum cristão. Eles chegam para estudar e voltam a seus países para exercer posições importantes no governo, em empresas e outras áreas da vida, e isso realmente muda seus países. Então, se eles acabam conhecendo a Cristo aqui, isso pode fazer uma grande diferença para o Evangelho no resto do mundo. Uma das melhores formas de se envolver com estudantes internacionais é por meio das amizades e da hospitalidade. Acho que por volta de 8 ou 9% dos estudantes que vêm ao Reino Unido nunca chegam a visitar a casa de um britânico. E isso é uma grande oportunidade, pois eles estão fora de seus países e querem conhecer coisas novas. Vemos que é uma grande chance de mostrar o amor de Cristo. Cristãos têm ajudado uma grande parte dos exilados e refugiados. Marco Vermin administra um ministério dedicado a ajudar igrejas a mostrar o amor de Jesus. Cristo disse, eu era um refugiado, eu era um estranho e você me convidou para entrar em sua casa. A Bíblia está cheia de mensagens para cuidarmos das pessoas que estão por dificuldade. E o que é pior do que a situação de um refugiado, se Cristo assim o fez, nós devemos seguir os seus passos. Um grupo de cristãos da cidade de Schwelm, na Alemanha, está respondendo a esse chamado bíblico. Todos os dias depois da escola, crianças refugiadas vão para um lugar chamado De Vila para receber ajuda com sua lição de casa. Nesse centro também são oferecidas aulas de alemão para adultos e uma programação para adolescentes. O ministério começou como uma forma de alcançar jovens alemães, mas para surpresa de seus trabalhadores, a maioria das pessoas eram muçulmanas. Nós decidimos deixar que eles viessem e Jesus mudou os nossos corações para essas pessoas. Agora essa é uma missão para muçulmanos que vivem na Alemanha. Em toda a Europa, aqueles que estão trabalhando com exilados percebem que muitos deles são receptivos ao Evangelho. Willem Nel conta de sua experiência com refugiados na Holanda. É como se o céu tivesse se aberto sobre essas pessoas. Deus, em sua bondade, está alcançando eles, dando dons e visões para que eles venham a conhecer Jesus de maneira que a gente nunca imaginou que seria possível. Entre todos os imigrantes, o povo iraniano é o mais aberto ao Evangelho. Muitos têm conhecido a Jesus e sua maioria é de origem muçulmana. Vres Babakani dirige uma igreja iraniana na Holanda. Existe uma grande procura pela palavra de Deus entre os iranianos, porque muitos deles estão passando fome, são refugiados, vivem em situação de desespero. Então, eles estão buscando sentido para suas vidas e Jesus pode dar esse sentido para eles. Assim que eles se tornam crentes em Cristo, eles começam a evangelizar seus próprios conterrâneos e por aí vai.
Eles não alcançam somente outros iranianos ou afegãos. Às vezes também alcançam europeus, marroquinos e outros muçulmanos a compartilhar com eles assim. Eu também era um muçulmano, mas isso é o que Jesus tem feito por mim. O impacto do Evangelho não é sentido somente na Europa, mas também se estende ao Irã. Nosso objetivo é ver os membros da nossa igreja voltando ao Irã e abrindo igrejas entre eles. Apesar destes novos cristãos estarem voltando espontaneamente, muitos deles necessitam voltar porque tiveram sua residência negada. Aqui na Alemanha, mais de 90% dos refugiados necessitam voltar mais cedo ou mais tarde. Por isso, a minha esperança é de que eles voltem com Jesus em seus corações. Johannes Schulte comanda um ministério na Alemanha que encoraja cristãos a se relacionarem com refugiados e outros estrangeiros. A gente mobiliza as igrejas e elas acabam percebendo uma coisa. Existe um campo missionário bem aqui em frente e podemos alcançar esses refugiados e o mundo todo. Não precisamos sair do país, só precisamos cruzar a rua, pois todo o mundo está bem na nossa porta. Ministérios que trabalham diretamente com refugiados e estudantes internacionais percebem uma maior abertura ao Evangelho e muitos deles estão seguindo a Cristo. Mas a situação naquelas comunidades que já estão estabelecidas é muito diferente. A cada verão, a cidade de Bradford, na Inglaterra, celebra sua diversidade cultural. Há 50 anos, ela era uma cidade que atraía milhares de imigrantes da Índia e Paquistão para trabalhar nas indústrias do setor têxtil. Quando as fábricas fecharam, as famílias ficaram criando seus bairros e enviando seus filhos às escolas britânicas. Alguns são hindus, outros sikhs, mas muitas das comunidades do sul asiático são muçulmanas. Existem muitas outras cidades da era pós-industrial, como Bradford, na Inglaterra. Com as orações dos muçulmanos se sobrepondo aos sons dos sinos das igrejas em toda a Europa, quem irá compartilhar o Evangelho com essas comunidades tão fechadas? Depois de 11 de setembro de 2001 e dos atos de terrorismo na Europa, a questão ficou muito grande para ser ignorada. Isso é como uma cegueira que faz com que não vejamos os diferentes grupos de pessoas em nossas cidades. Acho que isso acontece porque as pessoas estão com medo, têm suspeitas, se sentem incapazes. Acredito que precisamos nos dar conta das diferentes nações de pessoas e suas religiões e principalmente de captar o que diz o coração de Deus. No coração de Deus há muitos povos. Somente quando os cristãos se verem como trabalhadores na colheita é que as boas novas criarão raízes nessas comunidades. Eu acredito que o mover da história depende da obediência ou não do povo de Deus. Acho que devemos nos levantar neste momento e reconhecer que o corpo de Cristo nas cidades que tem uma significante presença muçulmana não deve se retirar, mas deve se abrir cada vez mais, construir conexões para os novos europeus. Cristãos enxergam os muçulmanos no mundo secular como pessoas de fé. No final do dia, são os cristãos seculares que trabalham lado a lado com os muçulmanos seculares. Steve Bell, com sua organização Friendship First, ajuda cristãos a serem mais efetivos nas missões transculturais com muçulmanos. Eu espero que os muçulmanos na Europa tenham a oportunidade de ouvir sobre o Evangelho de uma forma que seja culturalmente significante. Mas uma questão continua. Como isso é possível? O tema em torno dos muçulmanos é complexo, mas a resposta pode ser bem simples. Quando você vai evangelizar ou visitar um muçulmano, mostre o amor que você tem em seu coração, porque a coisa mais tocante para um muçulmano é o seu amor por ele. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Hebreus 13, 8. Ainda que a igreja na Europa enfrente desafios dentro e fora dela, existe uma grande esperança pelo futuro. Quando eu olho para o passado e vejo o caráter de Deus e os seus planos revelados nas Escrituras, eu consigo recuperar as esperanças pelo que vai vir no futuro e eu não acho que Deus tenha terminado seu trabalho na Europa. Como em muitas outras paróquias da Inglaterra, a igreja de St. David's em Bradford está prestes a fechar suas portas. Um jovem vigário e sua família decidiu enfrentar o desafio.
É um lugar muito difícil. Aqui temos muita perversão. Existem muitos vícios e pobreza em diversos setores da comunidade. É também bastante multicultural e a área em torno da igreja tem uma grande proporção de muçulmanos. Em pouco tempo como vigário, Jimmy conseguiu fazer a igreja crescer rapidamente. Meu sonho é ter uma comunidade de adoração que seja feita por todos os membros desta área, de todas as idades, de todas as origens, todos vivendo juntos para adorar a Deus. O que me dá esperanças para ver isso é o Evangelho, a verdade de Jesus Cristo. Quem Ele é e sua mensagem sempre estarão presentes. Isso é uma verdade para qualquer pessoa, em qualquer lugar, de qualquer tempo. Um dos sinais de esperança na Europa são os filhos das missões que deixaram seus países e vieram para a terra de seus pais espirituais. Nós sentimos que temos uma profunda dívida com a Europa. E é esse sentimento que tentamos trazer de volta para aqueles que nos agregaram tanto valor. As igrejas de imigrantes são uma exceção significativa dentro da igreja decadente da Europa. O fim do colonialismo europeu gerou ondas de imigrantes que vieram das ex-colônias. Muitos deles trouxeram sua vibrante fé, a fé que já tinha sido levada pelos missionários europeus. Igrejas, como a de King William, em Londres, têm congregações que beiram aos milhares de membros, sendo muitos deles cristãos de origem africana ou caribenha. Muitos africanos têm vindo à Europa com um chamado especial para evangelizar os europeus. Muitos anos atrás, em diversas conferências de pastores, nós vimos profecias. Era muito comum e víamos Deus dizendo que enviaria nigerianos para missões como se fossem flechas. Varsóvia, na Polônia, saiu das cinzas das destruições de Hitler, se livrou das amarras do comunismo e se tornou uma cidade de primeira classe no mundo. Suas igrejas chamam os cristãos para jejuar e orar por seu país e pelo continente. Um dos organizadores dessas vigílias é Godson Onyekori, da Nigéria. A oração é a chave disso tudo. Sem orações, tudo o que estamos fazendo seria simplesmente humano e vazio. Nós não estamos falando de simples orações, mas sim sobre orações fervorosas e de intercessão. Em 1993, Godson sentiu que Deus o estava chamando para se mudar da Nigéria e ir trabalhar na Polônia. Ele agora faz discípulos e direciona jovens a terem uma verdadeira paixão por oração e evangelismo. Nós saímos para pregar e discipular. Uma igreja viva é o nosso maior resultado. Os africanos não são os únicos a trazerem o evangelho de volta à Europa. Dunbar, do Nepal, veio para a Alemanha nos anos 90. Deus me trouxe aqui para pregar o evangelho. Ainda que não tenha formação teológica, ele é um evangelista abençoado e leva muitas pessoas à fé em Cristo, incluindo muitos refugiados. Esse é o tempo correto para anunciar a verdade de Deus e o amor de Cristo. Eu tenho um grande sonho de alcançar todos na Europa. Os brasileiros Lauro e Rosane Castelli deixaram um ministério de 10 anos na Índia para se mudar para a Bélgica, um lugar que eles perceberam que está mais necessitado do que a Índia. Nós viemos para a Europa, onde aparentemente é um lugar de primeiro mundo, onde as pessoas têm tudo de bom, uma boa educação, mas em toda a minha vida eu nunca vi tanta miséria espiritual como vejo aqui. Acho que nós, como brasileiros, temos uma porta aberta. Eu não sei porquê, mas as pessoas na Europa gostam de brasileiros. Nós temos uma grande vantagem para compartilhar o amor de Deus, o amor de Cristo. Na nossa visão, temos que agradecer à Europa, porque um dia vocês vieram até nós. E agora nós vemos essa necessidade aqui também. Outro grande sinal de esperança é o comprometimento de jovens cristãos europeus. Nos últimos anos, mais e mais pessoas, especialmente jovens, estão se sentindo desesperados por Deus. E eu tenho estado em lugares em que é possível ver esses jovens chorando e clamando a Deus por mais da presença do Espírito Santo.
Minha conclusão é que devemos ter novas formas de igreja, missão e de oração. Precisamos ver os jovens livres com sua própria identidade perante Deus. Algumas dessas novas formas de igreja, missões e orações têm raízes em movimentos do passado. De um lado, nós estamos reabrindo velhas fontes de reavivamento espiritual, movimentos de renovação que tivemos no passado, e vejo que Deus está dizendo: quero ver isso acontecer de novo. Mas do outro lado, temos que buscar novas fontes, todas as formas de igreja que não vimos no passado, que são totalmente novas e feitas para essa cultura. Pregue o Evangelho em todo o tempo. Se necessário, use palavras. São Francisco de Assis. Eu gosto muito como Madsen descreve o fato de que Jesus foi o Verbo que se fez carne e se mudou para o meu bairro. Ir ao encontro das pessoas como Jesus fez ao encarnar é um desafio enorme para a igreja. Os jovens precisam realmente viver o que dizem acreditar para que os cristãos voltem a estar presentes em toda a Europa outra vez. Um movimento de oração internacional chamado 24/7 está inspirando cristãos de todo o mundo com a paixão da oração. Assim como os moravianos do século XVIII não pararam de orar por mais de 100 anos, estes jovens estão comprometidos a uma vida com Cristo, que esteja voltada para missões centradas na oração. Um dos fundadores do movimento é Pete Greig. Nós começamos em salões de oração em um pequeno lugar ao sul da Inglaterra. E nunca tivemos a intenção de crescer além daquela igreja, mas houve uma explosão para outros lugares. O movimento de oração 24/7 é para qualquer idade, mas ganhou os corações dos jovens. Quando você está na presença de Deus, você quer amar todo mundo, amar as pessoas perto de você e começar a ver as coisas por meio dos olhos e do coração de Deus. O próximo passo, óbvio, é o de sair e contar isso às pessoas. Nesse tempo em que temos caminhado com Deus, Ele já nos disse para direcionar as orações para missões. Eu acho que devemos deixar de ser um movimento de orações para ser um movimento de justiça e missões, que entende que a parte central, o que nos sustenta, é a oração. Perguntem pelos caminhos antigos, perguntem pelo bom caminho, sigam-no e acharão descanso. Jeremias 6,16. Desde os tempos antigos, as marés moldam os caminhos da vida em Lindisfarne, também conhecida como a Ilha Santa. Uma estreita faixa de terra conecta essa pequena ilha à ilha principal. Durante a maré alta, ela se torna inacessível. Desde esse local isolado na costa norte da Inglaterra, os monges cristãos celtas espalharam o evangelho às pessoas de língua inglesa. Ray Simpson já vive há muitos anos na Ilha Santa e escreveu muitos livros que contam a vida dos cristãos celtas. Eu diria que eles seguiram o profundo impulso de deixar todos os confortos de casa e de viver somente para Deus, e ser dirigido pelo Espírito. Dessa forma, comunidades de fé foram estabelecidas por toda a Europa, onde havia um amor, uma espontaneidade, uma integridade nelas, e isso transformava os corações de muitos nesses lugares. Cristãos celtas entenderam profundamente o balanço necessário entre missões e orações. Eu acho que nós, do mundo ocidental, estamos lutando contra dois extremos quando falamos de espiritualidade. Ou é somente o trabalho para o reino de Deus ou de ir e ganhar o perdido? Ou é somente o místico que se retira para estar com Deus e se torna íntimo dele em um lugar sagrado? Ora, os cristãos celtas tinham as duas características, e eu acho que isso é o que precisamos ter. Karen Lowe é uma líder da igreja de Antioquia em Llanelli, no país de Gales. Ela encontrou coragem e esperança na rica história do reavivamento galês. Desde os primórdios do cristianismo no país de Gales até a igreja celta, existe uma história fantástica de reavivamentos e de fontes profundas de renovação. Llanelli está a poucos quilômetros de um importante centro do reavivamento galês de 1904, que levou à criação do movimento pentecostal moderno.
Acredito que o próximo reavivamento será diferente daquele de 100 anos atrás. Não temos as igrejas cheias de pessoas, mas temos um povo faminto pela realidade, que quer ver transformações em todo o país de Gales e ver que o país está voltando a ser uma nação apostólica para os povos. Novas formas de igreja estão emergindo das fontes do passado, trazendo uma grande esperança para o futuro. Na verdade, acho que algumas coisas que Deus estava tentando realizar por gerações podem acontecer nos próximos anos. Talvez vamos dizer adeus a formas de igreja que hoje têm afastado os seguidores de Cristo. Eu acredito que não veremos o Evangelho criando raízes e também alcançando os povos em todo o continente se nós dissermos para as pessoas visitarem as nossas igrejas. Isso vai acontecer se os cristãos forem para onde as pessoas estão e poderem expressar ali o reino de Deus. Uma onda poderosa do Espírito de Deus é necessária para fazer surgir um novo dia de seu reino na Europa. Depois de 1.500 anos de história, o caminho da igreja não será rápido nem fácil. Acho que o desafio de reevangelizar a Europa é um dos maiores desafios da Terra nesse momento, porque acho que as consequências do que deu errado e repetido em outros lugares será visto em toda a cultura ocidental. Um chamado para missões e orações pela Europa está ressoando por todo o mundo. Eu quero que as pessoas orem pela Europa porque Deus fará algo maravilhoso aqui. Não desistam de nós e não se desesperem porque perdemos os primeiros frutos do Evangelho, mas saibam que o nosso futuro será muito mais rico do que o passado. É tempo de devolver à Europa o que eles deram de forma tão sacrificada a todos os povos. É tempo de dedicar tempo, dinheiro, vidas na Europa e esperar por um reavivamento. A areia abrasadora se tornará um lago, a terra seca, fontes borbulhantes. Isaías 35:7. Versão brasileira, Instituto de Música de Ribeirão Preto. Tradução, Rafael Drummond. Dublagem, Cláudia Lieri e Denis William. Produção e edição, Márcio Sintra.